Quando o cansaço da alma pesa e a busca por um propósito parece uma montanha interminável, muitos de nós nos encontramos buscando uma saída rápida para a dor, a promessa de aniquilar o ego. Essa ideia, sussurrada em círculos espirituais, de que a paz só virá quando você finalmente matar o ego, carrega uma tentação profunda. Ela promete o fim da culpa e da autossabotagem, o fim do ciclo de raiva e desejo. Mas a cada impulso humano, a cada medo que insiste em voltar, sentimos que falhamos, não é mesmo? Sentimos a dor silenciosa de estarmos presos em padrões, como se o universo estivesse em silêncio ou não respondesse aos nossos chamados por cura. Essa sensação de estar em guerra com a própria humanidade é, na verdade, a grande mentira da espiritualidade de performance. O ideal de matar o ego se torna o disfarce perfeito para uma fuga. É uma evasão da responsabilidade emocional de olhar para o que realmente grita por dentro, as feridas que o tempo não curou. A meta de se tornar um não-eu só aumenta a dissonância entre o que você deseja, paz inabalável e propósito, e a sua realidade humana. Você começa a condenar suas emoções genuínas, sua raiva justa, ou até mesmo seu desejo de amar e manifestar, tratando-os como um monstro a ser destruído. O ego, nesse ponto, não é o inimigo, mas apenas a vítima dessa crença. O mestre Cláudio Naranjo nos convida a uma visão radicalmente compassiva. Para ele, o ego não é o inimigo, mas a estrutura de sobrevivência que contém o nosso potencial não realizado. Ele é a nossa história, é a soma das experiências, o mapa das nossas dores. E acredite, ele é a base que precisamos para aí sim transcender. Não se trata de aniquilar, mas de integrar. A cura é a coerência. Pense na metáfora da casa e do escudo. O ego, como nos lembra John C. Welwood, é o escudo. Ele foi erguido para proteger o que é mais sensível e vulnerável, a ferida do ser, wounded self. A espiritualidade superficial nos manda jogar fora o escudo, mas o que Naranjo nos mostra é que o caminho da reconexão autêntica exige não a destruição do escudo, mas a coragem silenciosa de olhar para a ferida que ele esconde. É ali, naquela dor não processada, naquele luto invisível, que reside a chave para a sua libertação. É ali que a sua frequência vibracional se realinha. Neste mergulho, vamos juntos desvendar por que certas dores insistem em voltar, como a neurociência espiritual explica essa guerra interna, e, mais importante, como começar a jornada de volta para si mesmo, aceitando o ego não como um defeito, mas como o veículo que te levará ao alinhamento vibracional e à paz inabalável que você realmente merece. A sua cura é um farol para o universo. A frustração de lutar contra o que chamamos de ego esconde uma revelação. O erro fatal de quem tenta se libertar é este: você não está de fato lutando contra a sua essência profunda, mas sim contra uma identidade falsa e reativa que foi criada e endurecida pelo trauma e pela necessidade incessante de aprovação externa. O ego, neste contexto, não é seu self verdadeiro. É um reflexo distorcido. É o conjunto de máscaras que vestimos para sobreviver em um ambiente que não soube acolher nossa vulnerabilidade inicial. É por isso que precisamos ter um cuidado com a falsa espiritualidade performática. O esforço de ser luz o tempo todo, de anular a dor ou de mostrar-se inabalável, é apenas o ego disfarçado de santo. É a armadilha emocional de tentar desesperadamente controlar a imagem externa, em vez de dedicar a energia para a cura do núcleo interno. A espiritualidade que condena a sombra está apenas reforçando um dos padrões mais antigos, o da autoanulação e da repressão. O Dr. Cláudio Naranjo nos oferece uma lente de aumento para esta dinâmica, ao falar sobre a estrutura do caráter. Para Naranjo, o ego é, em essência, a armadura do caráter, o resultado das nossas fixações e das paixões, os vícios emocionais que tentamos esconder. O que chamamos de ego é o esforço do nosso sistema em manter essa armadura intacta. A cura, portanto, não exige que você mate essa armadura, o que seria violento e traumático. A verdadeira libertação reside no desarmamento gradual, compassivo e consciente,
para que a sua essência possa finalmente emergir e vibrar. Essa é a chave para a transformação profunda da alma. Essa luta incessante contra o ego não é apenas uma questão espiritual. Ela tem raízes profundas na forma como nosso cérebro foi condicionado a buscar alívio, mesmo que na dor. O circuito de recompensa da culpa atua de forma perversa. A busca incessante por matar o ego pode, ironicamente, viciar o cérebro na sensação de estar errado. O excesso de cortisol, o estresse da autocrítica e a dopamina, a sensação momentânea de estar no controle ao se condenar, apenas reforçam um ciclo de autossabotagem inconsciente. A tentativa de ser espiritual o tempo todo só intensifica o modelo mental do eu dividido. Você entra em uma guerra civil com o seu self, onde a autocrítica se torna o juiz e o carrasco. O resultado é uma dissonância vibracional profunda. Você anseia pela paz interior, mas vibra na culpa e na repressão da ansiedade silenciosa, afastando justamente os objetivos de alinhamento e manifestação que busca. É o corpo gritando o que a alma tenta calar. A chave é aprender a diferenciar a voz. Convido você a um ritual naranjiano de reprogramação simples. O primeiro passo é o reconhecimento. Pare, respire e acolha a emoção que surge, seja ela raiva, medo ou culpa, sem julgamento. O segundo passo é a diferenciação. Pergunte-se se essa voz é a do trauma, o ego reativo, a voz do passado ou a voz da sua essência, a voz que busca coerência e compaixão. O terceiro e último passo é a transmutação. Ao identificar a voz do trauma, você não a anula. Você a acolhe com compaixão e intenciona conscientemente que essa energia de dor se transforme em intenção elevada, reconectando a mente e o corpo. Assim, a ansiedade silenciosa se transforma no espaço para a presença consciente. Há um ditado silencioso que permeia a busca espiritual, condenando aquele que procura a iluminação, mas foge da terra de sua própria história. O erro não está na existência do ego, mas em sua recusa em aceitar a vulnerabilidade humana que ele tenta esconder. Condenamos o ego, mas na verdade, estamos fugindo da parte de nós que é imperfeita e que erra, a única parte que de fato pode aprender e crescer. A inversão chocante é a seguinte: o ego em sua estrutura original não é o que o impede de manifestar. O que realmente o paralisa é o medo de usar o ego de forma consciente, integrada e direcionada. O seu ego contém a força, a assertividade e até mesmo a agressividade, essa poderosa energia masculina, que é absolutamente necessária para a realização e para estabelecer limites saudáveis em sua vida. Não se pode construir sem alicerces, e o ego é o alicerce da sua identidade aqui na Terra. Existe também um mito sobre a frequência vibracional que precisa ser desvendado. Não é o ego que diminui sua frequência de cura. O verdadeiro fator silencioso que sabota sua vibração é a vergonha de tê-lo. É o medo do julgamento sobre seus impulsos, a repressão dos seus desejos e a condenação das suas emoções. Essa repressão gera uma densidade, um peso emocional não processado que impede o seu fluxo natural. Quando você aceita a totalidade de quem você é, o ego se acalma e a frequência de coerência pode finalmente se elevar. A armadilha de tentar se anular é sutil, mas profundamente destrutiva para o seu processo de transformação profunda da alma. O primeiro é o erro invisível 1. A armadilha do foco deslocado, focus shift. Você gasta uma quantidade imensa de energia tentando eliminar o que você condena, o ego, em vez de concentrar essa força em nutrir a sua essência. Ao focar na luta, você está, paradoxalmente, dando poder àquilo que deseja ver dissolvido. A intenção elevada deve ser sempre direcionada para a conexão e a consciência do ser, não para a aniquilação. O segundo é o erro invisível 2. Confundir a humildade com a anulação da própria potência. A humildade autêntica é o reconhecimento da sua humanidade e das suas limitações, mas também é o reconhecimento da sua força inata. Muitas vezes, o que o universo está esperando é o desdobrar da sua força, e não a sua fragilidade disfarçada de espiritualidade.
Você foi feito para manifestar e brilhar, e isso exige uma ação decisiva, guiada por um ego saudável e integrado. O terceiro é o erro invisível 3, a fuga do presente, que se manifesta na ansiedade silenciosa através de uma meta espiritual futura, idealizada e sem ego. Ao projetar a sua felicidade para um estado de iluminação sem ego, que nunca chega, você perde o único momento onde a verdadeira transformação é possível, o agora. O ego só pode ser integrado na presença consciente, aceitando a frequência vibracional de quem você é neste exato instante, com todas as suas sombras e luzes. A busca pela coerência emocional não está na ausência de emoções que classificamos como negativas, mas sim na coragem de integrá-las. O ego, em sua função de identidade e vontade, deve ser visto e treinado como um músculo que se fortalece com o uso consciente, e não como um órgão a ser extirpado. Quando você aceita suas emoções, você as desarma. Quando você as condena, você lhes dá poder sobre você. A verdadeira paz interior floresce nesse espaço de compaixão e aceitação de todas as partes do seu ser. Muitas correntes espirituais caem na armadilha de condenar a dopamina e o desejo proibido. O desejo por prazer, por abundância, por amor autêntico é inerente à vida. Mas na falsa espiritualidade, a busca por prazer é muitas vezes bloqueada e reprimida, sem que você perceba a profundidade desse auto-engano. O ego bem direcionado, quando alinhado com a alma, é a ponte para o prazer elevado e a manifestação de uma vida plena, e não o obstáculo. Seus desejos, quando nutridos pela sua essência, são a bússola para o seu propósito. Para entender essa integração, pense na analogia do rio e da margem. A sua essência, a sua energia vital, o seu self mais profundo é a água do rio. O ego é a margem que direciona essa água. Sem a margem, sem a estrutura do ego, sem a identidade, sem o senso de eu no mundo, a água, a sua poderosa energia, se espalha e se perde, sem a força e o foco necessários para mover a roda da manifestação. A transformação exige que a margem seja forte e flexível, permitindo que o fluxo divino da vida e da energia seja direcionado com intenção elevada. A verdade não dita é que a lei da atração, a manifestação da sua realidade, não responde a um ego aniquilado, mas sim a uma identidade coerente. O ego, nesse sentido, não é o obstáculo, mas o veículo para sua intenção. A reconexão não é sobre se livrar das partes que te incomodam, mas sobre orquestrar todas as suas partes em uma sinfonia de presença consciente. A manifestação genuína nasce da totalidade, não da anulação. Cláudio Naranjo, através do modelo mental do Eneagrama, em referências como Hudson e Price, nos oferece uma ferramenta poderosa, não para rotular, mas como um mapa detalhado. Ele nos permite entender a estrutura do ego, a fixação, a paixão, a armadura do caráter, e com essa autoconsciência, traçar o caminho de volta para a virtude, que é a sua essência. É um olhar compassivo que transforma a autocrítica em autoconhecimento profundo. A natureza ensina sobre a paciência vibracional. O carvalho não tenta ser a semente, ele aceita o processo de ser carvalho. O seu crescimento não é um salto quântico forçado, mas uma lenta e deliberada aceitação da fase em que você está. A cura é o alinhamento contínuo, e esse reencontro consigo mesmo exige a paciência de honrar a sua própria fase de desenvolvimento. Aceitar a fase atual é elevar a sua frequência vibracional para o aqui e agora. Chegamos a um momento de choque na jornada de cura. O medo e a raiva não são sinais de que você falhou espiritualmente. Pelo contrário, são sinais sutis de que seu sistema precisa de limites e de ação decisiva. A espiritualidade superficial nos ensina a varrer essas emoções para debaixo do tapete, chamando-as de baixa vibração. Mas, na verdade, elas são mensageiras sagradas que clamam por reconhecimento e transmutação. Dar espaço para a dor, a dúvida e o medo é parte fundamental da transformação espiritual e emocional. Pense na analogia da ferramenta. Você não joga fora um martelo, que representa o ego, a sua agressividade, a sua capacidade de dizer não, só porque ele pode quebrar um vidro.
Você aprende a usá-lo com consciência e intenção para construir. O ego, com sua força, não deve ser extirpado, mas sim treinado. O medo te ensina onde você precisa de mais segurança, a raiva te mostra onde seus limites foram violados. O fator-chave da transformação é entender que a energia da raiva, o fogo do ego, deve ser transmutada em energia de propósito e ação. É a forma mais poderosa de intenção elevada. A verdadeira libertação não vem da rigidez de tentar ser sempre calmo, mas do acolhimento e da canalização dessa força para a manifestação de uma vida mais autêntica e alinhada com a sua essência. Gostaria de compartilhar o relato de uma pessoa que se encaixa perfeitamente na jornada de muitos de vocês, que estão na faixa dos 35 aos 70 anos e buscam respostas profundas. Por anos, essa mulher tentou ser luz e anular as partes dela que considerava não espirituais, mas fracassou repetidamente na manifestação de relacionamentos autênticos e prosperidade. Ela buscava a paz interior, mas vivia em constante autossabotagem e solidão. A reviravolta aconteceu quando ela aceitou a sua sombra, seu ego de defesa. Ela parou de condenar sua frustração e usou sua energia de ego ferido, a raiva do fracasso, para construir seu sucesso com ação decisiva. Ela permitiu que a energia reprimida do self emergisse. A consequência imediata desse movimento de aceitação da sua totalidade, incluindo o ego, o medo e a agressividade, foi a geração de um estado de coerência eletromagnética que acelerou sua manifestação. Ela não estava mais em guerra, e a sua frequência vibracional se alinhou com a sua verdadeira intenção. A verdadeira reprogramação começou com a compaixão por suas próprias falhas. Isso nos leva a perguntar: por que o silêncio pode ser mais poderoso que a intenção? O silêncio que cura, o self-observador, não é a ausência forçada dos pensamentos do ego, mas sim o espaço sagrado para escutar o que o ego, em seu desespero, tenta lhe dizer, a mensagem por trás da dor. É nesse silêncio interno que você diferencia a voz do trauma da voz da essência, e ali a conexão com o universo se restabelece de forma autêntica. A sua busca pela cura encontra uma verdade tranquilizadora na lição da plasticidade cerebral. A neurociência nos prova que o seu ego, seus padrões de comportamento, suas fixações de caráter, não é fixo. Você não precisa matá-lo. Você precisa, sim, reprogramá-lo e reorganizá-lo através de novas práticas e hábitos conscientes. A reprogramação é a chave para a transformação profunda. A mente pode ser gentilmente redirecionada, permitindo que a essência guie o veículo em vez de ser dominada por ele. Cláudio Naranjo nos oferece um teste simples de Naranjo para você refletir. Você está no caminho da anulação, onde busca a virtude forçada, ou no caminho da integração, onde a virtude real emerge da compaixão por quem você é. A virtude performática é o ego se disfarçando. A virtude real é a coerência da sua alma em ação. A distinção é sutil, mas ela muda o fluxo da sua energia vibracional e o caminho da sua manifestação. A promessa de benefício imediato que lhe dou é esta: você pode começar hoje a ter uma relação de paz com as partes de si que você mais condena. Essa paz não exige perfeição, exige presença consciente e acolhimento. Ao parar de lutar contra o espelho, você libera a energia que estava bloqueada na culpa e na autossabotagem, permitindo que o fluxo divino da vida volte a guiar sua jornada. Você não precisa ser santo, você só precisa ser autêntico. O legado de Naranjo é claro: a verdadeira jornada espiritual é a integração e a aceitação da totalidade do ser. O eu que emerge é aquele que transcendeu as fixações do caráter, e não o indivíduo aniquilado. Você não está aqui para se anular, mas para se completar. A transformação profunda da alma é um processo de nos tornarmos o que já somos, com consciência. A chave final da coerência é que a paz que você busca não está no alto da montanha da iluminação sem ego, mas no vale da aceitação de quem você é agora. Aceitar o seu ego é aceitar a sua história, é honrar o caminho que o trouxe até aqui. É o reencontro com a sua essência no único momento possível, o presente consciente. Pense na metáfora da obra de arte de Antônio Damasio.
O ego, na verdade, é o self autobiográfico, a narrativa que o seu cérebro cria para dar sentido à sua vida. Não se mata a obra, mas se reescreve o roteiro com consciência e amor. Você não está no fim da sua história. Você está no momento de reescrevê-la a partir de um lugar de integração e propósito. Se você chegou até aqui, honrando a profundidade desta verdade, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue nutrindo essa reconexão e essa vulnerabilidade verdadeira, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua busca pela paz interior. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro emocional para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, o seu ego é o veículo. Sua essência é a direção. O caminho da cura é a coerência vibracional de ser quem você realmente é.